Oi, gente, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Deise Bispo, eu sou psicóloga, psicodramatista e psicanalista e estou em trânsito de territórios. Territórios físicos, territórios existenciais, territórios climáticos, muitas mudanças nesses últimos meses. E estou compartilhando isso porque justamente por conta dessa adaptação toda, inclusive de ambiente, de casa e etc., eu não tô tendo o ritmo que eu gostaria de poder estar compartilhando esse pequeno projeto que eu tenho, que é o Leitura do Dia, em que eu compartilho aqui, né, nas redes sociais, livros que eu li, ou estou lendo, e que eu acho interessante poder compartilhar o que eles escrevem aqui, né? Indicação de livros de um outro jeito, de uma outra forma, né? E o livro que eu escolhi hoje foi o livro do Gabor Maté. Maté, não sei se é assim que se pronuncia, se chama Mentes Dispersas, as origens e possíveis curas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu acabei lendo em inglês, mas ele foi recentemente traduzido para o português, então ele inclusive acha em e-book, se você tiver Kindle, essas coisas assim. Então, acho que vou começar a compartilhar como é que eu cheguei nesse livro, né? Acho que para quem não sabe um pouco da minha história, eu desde 2023 eu comecei a estudar psicoterapia assistida por psicodélicos, com psicodélicos. E eu fiz parte de um grupo no Instituto Faneiros que fez a formação em pesquisa de psicoterapia assistida com psicodélicos, por psicodélicos com psicodélicos. E um dos protocolos que a gente ia executar era com MDMA, para poder tratar, né, fazer um ensaio clínico com pessoas que têm o diagnóstico de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E foi aí que eu me deparei que, apesar da minha formação ser muito boa, eu conhecia pouco sobre o que era trauma, que era o estresse pós-traumático. Então eu comecei a estudar muito sobre esse tema e o nome sempre aparecia, né, em todos os podcasts e referências que a gente ia vendo, que eu ia vendo, né, que é esse médico chamado Gabor Maté. Ele tem muitos trabalhos sobre trauma, ele também trabalha sobre adicção. Eu vou fazer uma listinha dos livros aqui que ele já publicou. Eu gosto muito do jeito que ele pensa o trauma, né? E aí um dia eu aqui assistindo uma coisa dele, ele estava fazendo uma entrevista sobre esse livro novo dele, né, chamado Mentes Dispersas, em que ele faz uma provocação de que sim, tem uma questão biológica, digamos assim, genética com relação ao TDAH, mas o que ele vem da experiência clínica dele e de alguns ensaios que ele fez é que o que faz realmente desenvolver esse tipo de transtorno, esse tipo de diagnóstico, é um ambiente estressante na infância. E para mim foi assim, foi como um clique, porque eu tenho, você acha que eu tenho alguns pacientes com TDAH, mas esse paciente específico, o TDAH dele, assim, apesar de estar claro, mas ele estava muito mascarado de uma infância muito traumática. Então, por muito tempo, a gente que eu falo, né, eu e ele, a gente ficava muito na dúvida se o modo de funcionar hoje tinha a ver com tudo que ele passou na infância e foi o jeito que ele foi aprendendo a viver, ou se de fato ele tinha alguma questão. E aí, assim, acho que depois de eliminar várias possibilidades ali, a gente fez, vamos fazer o teste. Fizemos o teste e ele tinha TDAH. Mas quando eu escutei o Matê falando de que o que eclode, digamos assim, né, esse tipo de diagnóstico, esse modo de existência, se a gente fosse falar de um jeito muito melhor, né, esse modo de existência com desatenção e hiperatividade tem a ver com uma infância muito estressante e insegura. E eu falei, pronto, é aí que eu
vou comprar aqui esse livro. E para além desse meu paciente, uma coisa que eu observei muito na clínica, né, nesses últimos anos, especialmente depois da pandemia, é que muitos dos meus pacientes começaram a se perguntar e a me perguntar se eles tinham TDAH. E muito influenciado pelo que eles estavam vendo nas redes sociais. Em que, assim, se você tem isso, se você tem isso, se você tem isso, você tem TDAH. E a grande maioria não tinham sintomas clássicos de TDAH, né? Então, e o que eu atrelo a isso aqui, né? Esse mundo acelerado que a gente está vivendo e que a gente tem que ser produtivo e atento o tempo inteiro. As redes sociais que, de uma certa forma, quando vão simplificar coisas que são tão complexas, acabam fazendo um desserviço, né? Assim, a informação mesmo. E ao mesmo tempo essa sensação coletiva de desatenção, né? Porque como é que a gente descansa hoje né? Nas redes sociais. A gente pouco está se permitindo ao verdadeiro ócio, né? E isso é muito importante quando a gente está pensando em foco, em atenção, em disposição, em motivação. Então, o que o mais interessante é que todas as vezes que algum paciente meu falava, eu acho que eu tenho um TDAH, e não tinha um sinal clássico aqui, um sintoma clássico, fazer bem, vamos fazer o teste. E esse teste é muito interessante porque mostram várias camadas assim, né, da pessoa. Ele para devolver para a psicóloga é muito bom, porque você consegue, inclusive, ter mais instrumentos e mais conhecimento para poder trabalhar ali com a pessoa. Mas eu vou dizer, tirando esse meu paciente que era clássico, mas que ficava mascarado, se era trauma, se era TDAH mesmo, ainda assim, sendo clássico, né? Eu mesmo ficava bastante na dúvida. Todos os outros deram como transtorno de ansiedade generalizada. Porque tem um quê da ansiedade que gera desatenção. E aí o que a gente percebe é a desatenção. E não só apenas a ansiedade, né? Então, isso bem interessante também que aconteceu. Então, assim, falando um pouco do autor. Quem é o Gabor Maté? Eu não vou conseguir falar o nome dele direito. Ele nasceu em Budapeste no final da Segunda Guerra e precisou sair, né, foi quando Budapeste teve a invasão, eu ia falar, mas a invasão na cidade. Então a tia dele levou ele para o Canadá. Então ele tem essa dupla nacionalidade e no livro ele usa essa história, ele conta essa história com bastante detalhes, assim, porque a mãe dele escreveu diários e escrevia todos os dias contando como estava sendo para ela ter uma criança dentro desse contexto. E com fotos, etc. Então ele vai usando muito essa história dele como uma cama, assim, do que ele vai propor de pensamento, assim, no decorrer do livro, né? E alguns livros que ele já escreveu, tá? Tô aqui olhando. The Realm of Hungry Ghosts, que é sobre dependências. When the Body Says No, que é sobre quando o corpo expressa o estresse crônico. The Myth of Normal, que é sobre saúde e doença na sociedade moderna. E esse agora, que é o Scattered Minds, que traduzindo por português, é o Mentes Dispersas, que é o livro aqui que eu tô falando, né? Então, assim, primeiras impressões do livro, eu gostei muito dessa primeira parte, em que ele conta a história dele, a história da família dele, que ele faz passagens do diário da mãe dele, que ele vai fazendo essa contextualização, coisa que não sei, histórica dele, para poder falar sobre o TDAH. Depois fica uma coisa meio maçante, assim, de explicações, mas com muitos casos, então acho que é maçante um pouco para mim, talvez para quem não
não tá tão estudando isso, possa ser bem interessante, mas eu fiquei também com uma sensação de que boa parte do livro, como ele vai falar muito dessa infância estressadora e insegura, ele também vai falando muito dos pais, ele vai falando muito de parentagem, ele vai falando muito de educação em casa. Então eu fiquei com a sensação de que esse livro é muito mais para pais poder, ou para quem tem, né, TDAH, de poder compreender globalmente esse contexto, do que necessariamente para psicólogos ou psiquiatras, assim. Mas eu gostei bastante de ler ele. Assim. E duas coisas que eu vou trazer do livro, que foram as coisas que eu mais gostei, tá? Então vamos lá. Primeiro, né? O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um diagnóstico, né, ligado à área da saúde mental, que foca aqui, que está olhando para os graus de desatenção ou de sustentação da atenção e a hiperatividade. Então, não conseguir ficar parado. Quais são os sintomas centrais disso? Dificuldade de manter foco, né? Se distrai muito rápido, tem uma dificuldade de terminar atividades, né? Porque se distrai. E veja, importante fazer esse parênteses. Todos nós estamos numa sociedade muito desatenta, a gente está com muitas distrações. Celular é um dos maiores causadores de desatenção. Então, sim, é o sintoma talvez principal, mas ele tem uma certa característica, tá? É muito difícil fazer as coisas, é muito difícil concluir as coisas. Só consegue fazer as coisas quando entra em total desespero. E assim, até entrega bem, até faz bem às vezes, mas o grau de sofrimento, eu acho que essa é a parte mais importante, o grau de sofrimento para conseguir executar algo é muito grande. Então, sim, a dificuldade de manter o foco, mas com muito sofrimento. Baixo controle de impulsividades, hiperatividade, né, e hiperfoco. E aqui é interessante que ele fala que não é um grau de concentração, mas sim é uma desatenção do entorno. Assim, não consegue, porque você pode estar aqui fazendo um trabalho e, sei lá, alguém caiu, você vai ver que a pessoa caiu e vai lá, né? Sei lá, socorre. Às vezes você tá aqui fazendo um trabalho, a pessoa cai, você não consegue, você tá, a pessoa que tem TDAH, ela não consegue perceber o entorno de jeito nenhum, inclusive se colocando em situações de risco, né? E o que é importante aqui, que eu falei que é duas coisas que eu queria destacar. Então, a primeira é quando ele vai falar do conceito de attunement, que em português é traduzido como sintonia. Que eu tinha falado do livro da Rosa também, isso, né? Que o que é o attunement? A sintonia é essa comunicação estabelecida entre a criança e os principais cuidadores dela. Então, esse tipo de comunicação, ela é feita pelos olhos e pelas expressões faciais, né? Em que a criança sente alguma coisa e ela faz como se fosse um check, né? Ela olha para o seu cuidador, sua cuidadora, para ver se aquilo daí, qual a qualidade desse sentimento que ela teve, né? Se foi bom ou se foi ruim. E aí, a resposta também tem a ver com isso. Então, eu não sei se eu tinha falado isso, mas tem até um videozinho assim que eu achei muito fofo no Instagram, que era a mãe estava lavando alguma coisa com a criança no colo e ela ligou a torneira. Aí a torneira fez shhh, muito barulho. Aí a criança se assustou com o barulho da torneira. Aí a primeira coisa que ela fez, ela olhou para a mãe. Ela olhou para a mãe. Para verificar se aquilo dali era um susto mesmo, e ela chorar, ou se aquilo dali, a mãe começa a rir, era engraçado. Então ela ri, a criança ri também junto com a mãe, mas você vê que ela tá assim,
Por que que eu tô rindo? Eu tomei um susto. Então, ali nesse videozinho é muito interessante porque você vai vendo como a criança vai construindo a sua percepção qualitativa das coisas por esta conexão de olhar e de muito de entender, né, de reconhecer as nossas reações faciais. O que eu acho interessante disso? Que isso ocorre muito antes de qualquer esquema cognitivo. Então, é como se nesse momento a gente tivesse, é como se fosse assim, nossas primeiras aprendizagens na vida são de pele, são de olhar, são de expressão, são de sentimento. E isso é muito interessante, porque, né, se a gente corre aqui na linha da vida, quando a gente está adulto, às vezes a gente sente algumas coisas e a gente não consegue entender por que a gente está sentindo isso, porque não tem uma memória racional desse sentimento, mas tem uma memória de pele, né, de coração desse sentimento. Então, processos psicoterapêuticos, eles ajudam muito a poder reconhecer na memória da pessoa qual foi a primeira vez que ela sentiu isso. Não necessariamente foi a primeira vez, mas é a primeira vez que ela lembra que ela sentiu isso. E lá tem pistas, né? Que é o que a Rosa vai dizer, que é a cura da criança interior, ou então outras teorias da psicodrama vai chamar de cena primária. Tem muito material falando sobre isso. E aí o Matê, ele vai falar disso, o quanto isso aqui é importante, porque num ambiente estressador e inseguro, a criança não consegue reconhecer esse sentimento. E aí ele traz até uma foto dele, ele com uma cara de quase, era um bebê e uma cara preocupado, uma cara de preocupado. A mãe tá sorrindo na foto, mas a cara dele tá de preocupado. E aí ele conta que essa foto foi uma das últimas fotos que ele tirou antes da mãe decidir entregar ele para a tia dele, para ela poder fugir e ir para o Canadá, porque a Budapeste estava sendo invadida, né, no final ali da Segunda Guerra Mundial. Então ele fala que esse aprendizagem, né, de abandono da mãe, de reconhecer que tinha uma preocupação, de reconhecer que tinha um estresse, fez com que ele desenvolvesse TDAH também. O que eu acho que é importante também dizer disso é que acho que é um consenso quando a gente fala de saúde mental, que qualquer diagnóstico, qualquer transtorno mental, ele tem alguns componentes para ele eclodir, para ele acabar acontecendo. Né? Claro, o fator hereditário, ele é muito importante, e sim, se você tem, por exemplo, um pai ou uma mãe esquizofrênica, a sua chance de ser esquizofrênica também, ela é muito alta, né? Mesma forma que TDAH. Mas é o ambiente que vai provocar situações em que o modus operandi ou modus de existência de cada um desses jeitos de ser, que a gente aqui chama de transtorno mental, vai surgir, né? Todos. Depressão, ansiedade. Acho que a depressão e a ansiedade também não tem só com a família, né? Mas também tem a ver com a sociedade, né? O momento social em que a gente vive, né? Mas todos os outros têm, tá? E aí a gente tem uma pergunta que é, tá, e o que esse conceito de sintonia ou de attunement tem a ver com TDAH? E aí ele fala assim, ó, porque as principais características do TDAH, distração, impulsividade e hiperatividade são, na visão do Matê, manifestações de dificuldades de autorregulação. Autorregulação emocional, esqueci emocional. Então, o que é uma autorregulação emocional? É assim, sentimos alguma coisa, aí identificamos que estamos sentindo alguma coisa, aí a gente precisa nomear esse sentimento. E aí, na hora que a gente nomeia esse sentimento, a gente precisa analisar o contexto em que esse sentimento ocorre. E aí a gente também vai perceber a intensidade que esse nosso sentimento está ocorrendo, para a gente poder perceber se ele está adequado ou não. E aí,
a gente vai regulando a intensidade desse sentimento a partir do contexto e dessa análise que a gente faz. Então, assim, é você sentir uma emoção, né, um sentimento, e você conseguir dizer assim, não é aqui não é a hora disso aparecer. O que é isso? Isso é raiva, isso é tristeza, isso é frustração, isso é ciúmes. E regular a intensidade autorregular a intensidade dele, não significa que você está colocando ele para debaixo do tapete, mas também você não está extrapolando, colocando ele de uma forma inadequada no contexto que ele está aparecendo. Então, é uma percepção de ambiente e uma percepção de si. E nesta análise de ambiente e de si, você autorregular esse sentimento, né? E claro, isso tem vários exercícios que ajudam a fazer isso também. E aí o que ele vai dizendo é, se desde criança, desde bebê, a informação do que eu sinto e o que eu sintonizo com os meus principais cuidadores, ela não bate, é muito difícil fazer autorregulação mesmo, né? E aí ele pega esse ponto para falar do TDAH. E aí ele fala TDAH na infância, na adolescência, e aí eu vou aqui entrar no segundo ponto, que é o da vida adulta, porque esse é o meu público de atendimento e é o que eu queria trazer para cá, né? Acho que a busca desse livro e poder também compartilhar esse material aqui é justamente para falar, tá? O que a gente faz quando tá adulto? Claro que, uma vez diagnosticado, e dependendo do tipo, do nível, da intensidade e do contexto também que a pessoa está vivendo, existem várias medicações que ajudam. E cada vez mais, as medicações hoje, elas estão de boa qualidade. Então, é diferente de 10, 15 anos atrás, que a gente tinha uma opção e eram opções que deixavam as pessoas muito dependentes. Hoje tem outras opções que são muito boas. Mas é isso, elas servem para uma parte da relação da pessoa com o mundo. Ela não ajuda em outras partes. E aí o que eu acho que é interessante é que nesse capítulo em que ele fala do adultos, ele fala assim, o processo de cuidado com uma pessoa que tem esse tipo de diagnóstico, esse modo de existência, é ajudá-la a fazer uma autoparentagem, que é, agora eu vou cuidar de mim mesma. E eu acho isso, assim, parece meio óbvio, né? Mas eu acho isso tão importante, às vezes não é tão óbvio na clínica, assim, de que, claro, as coisas acontecem, a gente sente, a gente sofre, e a gente processa, a gente elabora e a gente ressignifica. Mas sozinhos a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Por isso que existe a psicologia, por isso que existem tantas outras terapias. Mas o que eu acho interessante é isso. Não é só a terapia dentro do processo de autoparentagem. É um conjunto de ações que englobam o que ele está chamando aqui de autoparentagem. E eu vou trazer aqui para vocês o que seriam elas. Curiosidade com compaixão pelo mundo interior, pela busca interna. Então, é ter vontade de conhecer e, ao mesmo tempo, de conhecer com compaixão. É bonita essa palavra, né? Com paixão, o que tem dentro de si, o que tem dentro da sua história, quais são seus sentimentos, poder começar a nomear esses sentimentos que às vezes a gente não consegue nomear, né? Então, ter a curiosidade de se autoconhecer. A primeira coisa que ele fala aqui, como que seria essa autoparentagem. Segunda coisa, autoaceitação, incluindo tolerar culpa e ansiedade. Aqui a ansiedade aparecendo. E é muito interessante como a ansiedade mascara também tudo isso, né? 3. Não se punir pelo momento da vida em que está. 4.
buscar uma forma de acompanhamento profissional, que pode ser psicoterapia, aconselhamento. Aconselhamento é muito comum nos Estados Unidos, né? Então, sim, porque o acompanhamento de um profissional, né, e eu posso falar da psicoterapia, vai ajudar a entrar num processo de autoconhecimento, de autoaceitação e de entender o que é a culpa, o que é a ansiedade. Cuidar do ambiente físico da casa, um ambiente muito bagunçado, bagunça mais a cabeça. E aí, tudo que vem aqui não é novidade porque é para todo mundo, com ou sem TDAH, tá? Higiene do sono, alimentação nutritiva, exercício físico, contato com a natureza, atividades extracurriculares. E aqui é interessante porque ele junta aqui umas 3, que é atividades extracurriculares, diversão e expressão criativa, elas estão muito próximas, que é você poder entrar em contato com a criatividade. Porque eu vou fazer um parênteses aqui que ele não fala, mas assim, todos os meus pacientes que têm algum tracinho de TDAH são extremamente criativos. Assim, estão na arte de alguma forma. Tem diretora de cinema, tem atriz, tem design de jogos, tem design gráfico. Então, deixa eu ver se tem. Tem que trabalhar com pintura. Então, assim, você tem. Eu tenho uma hipótese de que esse lugar de estar meio desatento faz com que vai criando outras possibilidades de comunicação. Não sei, isso é da minha cabeça. E tem, assim, cara, todos têm alguma coisa muito intensa com a arte. E eu acho isso fantástico. Então, ele fala aqui, atividades extracurriculares, diversão e expressão criativa, como também formas de autoparentagem. E, claro, meditação, mindfulness, espiritualidade. Que esse é o lugar de conexão, às vezes perdida, ali, quando se era criança. E assim, é um livro grande. Eu gostei, eu acho que nada muito, como é que eu posso dizer? Uau, nada muito super novo, assim, dentro desse mundo da psicologia. Mas eu gostei de ler e de entender melhor essa questão da sintonia, que aí liga com o outro livro, que é o Sobrevivência Emocional, da Rosa Coquier, né? Acho que para mim faz uma ligação, uma articulação, um atravessamento desses 2 livros que me ajuda bastante na clínica. E aí eu vou novamente dizer, se você sente, você acha que você tem esse tipo de diagnóstico, faz o teste. Faz o teste. Se você não tiver em processo psicoterapêutico, faz psicoterapia, porque isso vai ajudar muito, muito, mas isso vai te ajudar muito, de verdade. É muito mais do que inclusive a medicação. A psicoterapia vai te ajudar muito. Mas faz o teste, porque o teste não é só para dizer é ou não é. Ele vai entregar um relatório para falar qual é a forma em que você fica desatento. Se tem algum traço de personalidade que conversa com essa forma de desatenção. Ele vai dando uma série de informações que ajudam muito no processo terapêutico, pegar essas informações e criar estratégias práticas de que quando uma situação acontece, o que a gente pode fazer pensando que sua desatenção está auditiva. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, se sua desatenção é auditiva, o que é isso? Se a pessoa estiver só falando com você e você estiver olhando para ela, só escutando, não vai entender. Então, você, de repente, a gente vai experimentar que você assiste uma aula desenhando crianças, caminhando pela sala, lavando louça. A gente vai criar estratégias para perceber como é que você consegue prestar atenção auditivamente, fazendo um outro movimento, porque lembra da hiperatividade? Fazendo um outro movimento também. Então, ter essa avaliação, porque são muitos testes, né? São muitas perguntas, você entrega para pessoas
que convivem com você para também responder. Então, são essas informações que você vai poder usar para o seu autoconhecimento com compaixão. É isso. Eu acho que ficou muito longo esse vídeo. Eu não sei se ele vai entrar no Instagram. Mas é isso. Um beijo, gente. Tchau.